Sejam todos bem-vindos para o Arapuá Convida de hoje. Convidou a Bruna Mazzotti, artista visual. Bruna, muito obrigada, primeiro, por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela exposição. Para começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente do que se trata essa exposição nesse momento da sua carreira. Você já está com uma carreira em andamento, então, fazer essa introdução para a gente. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite também. Estou te vendo muito rápido, minha vida. Eu comecei a me entender como artista visual em 2017, quando eu estava ali no finalzinho da graduação. Estava fazendo uma licenciatura em artes visuais na Universidade do Amazonas, Federal do Amazonas. E aí foi lá que eu comecei a fazer uma série de autorretratos e tudo mais. Eu comecei pela pintura. E aí depois eu fui saindo dessa tela e me interessando por performance. E aí a partir disso eu fiz uma primeira individual com pinturas e tal, lá em 2017 mesmo. E depois eu comecei a participar de alguns festivais de performance e tudo mais, entendendo também que eu queria fazer um mestrado em performance nesse tema e tal, e seguir a carreira acadêmica nesse lugar. Então, eu acho que essa exposição agora em 2024 para 2025, ela vem carregando um outro peso que talvez, tem questões lá de trás que estão aqui. E essas questões, principalmente, são questões sobre o feminismo, são questões sobre os relacionamentos, são questões sobre estar junto, o meu corpo em relação a outra pessoa, a outro objeto, a outro ser, a outro ambiente, né? Então, eu acho que são essas questões principais que rodeiam o momento assim de agora. É o que representa para mim também essa exposição nesse momento, é que ela meio que é o abre alas assim da minha pesquisa de doutorado, porque eu estou numa linha prática, né, que é a linha de poéticas e processos de criação, e aí não existe tese sem trabalho artístico. Então, para mim, é muito importante poder colocar os trabalhos principais do ano passado, 2024, todos uns ao lado dos outros, fazer esses diálogos e tal, para depois conseguir escrever sobre eles, a partir desses diálogos. Então, acho que é um marco de organização também dessa produção visual, que logo vai se tornar uma produção teórica. Bacana. E pensando também já nessa experiência de olhar novamente para esse grupo de trabalhos agora, né? Essa foi a sua primeira experiência na produção mesmo de uma mostra de arte? De uma exposição sim. Mas eu já organizei uma residência, foi meu primeiro projeto aprovado por lei de incentivo, lá na Aldir Blanc, que foi em 2020, logo quando começou essa lei, né? E essa residência ela se chamava Sonhário. Eu quero muito poder repeti-la aqui em Goiás. Então ela foi assim, eu convidei 3 artistas e a gente fez uma chamada nas redes sociais, na época da pandemia, perguntando com o que as pessoas estavam sonhando. E aí foi a primeira vez que eu recebi relatos e relatos, parágrafos e parágrafos pelo Instagram, que geralmente a gente só recebe emojis assim de coração. Então eu conversei com muita gente e eu recebi assim mais de 200 relatos de sonhos. E aí a gente foi olhando para esses relatos e tal, e imaginando obras que poderíamos fazer em conjunto a partir desses relatos. Então era eu, Rafael César, a Brenda do Carvalho e o Alonso Júnior. Isso foi lá em Manaus. E aí eu quis convidar artistas de vários segmentos diferentes. Por exemplo, a Brenda é da dança, o Alonso Júnior é da fotografia e o Rafael era da poesia. Uma pegada ali multidisciplinar. Exatamente, também. Eu me interesso muito por isso. E na próxima edição dessa residência que eu quero fazer, eu já quero propor uma outra parada, porque quando eu escrevi meu projeto de mestrado, a intenção era que eu fizesse um ano inteiro dessa residência e que... Não sei que barulho é. E que
cada mês eu ficasse com um artista dentro da minha casa, a gente convivesse juntos e a partir disso a gente anotasse os sonhos e fizéssemos performances a partir disso. Então esse projeto ainda vai rolar, eu espero. Mas essa foi a primeira experiência, sim, e agora é a minha primeira experiência produzindo uma exposição mesmo, assim. Então, eu acho que é isso. Bom, a gente fica ansioso aí, né, pela continuidade da proposta. E eu queria saber também como que foi para a Bruna, artista visual, fazer essa proposta da exposição específica de artes visuais e coordenar, de fato, ali cada etapa da sua execução, desde a participação ali no projeto até a execução final, até chegar hoje aqui na Trinitários. Foi horrível. Assim, eu peguei um install um pouco menor, em vez de pegar um edital maior para fazer essa exposição. Então, por isso também que eu não contratei uma pessoa para cuidar da produção. Então, eu tive que, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando nas obras, estar vendo cronograma e vários detalhezinhos de execução que, assim, encheram minha cabeça e, meu Deus, foi horrível. Então, tipo, se eu já puder me adiantar, sei lá, se vocês forem fazer, artistas visuais que querem fazer exposição, tenha uma pessoa produzindo. Porque é uma loucura total, cuidar de tudo isso junto. A Dani também está aqui, pode falar depois se ela quiser. Porque você já tem que pensar nas obras, como elas vão ser exibidas, como elas vão ser colocadas no espaço. E aí depois você ainda tem que pensar em coisas que vão dando errado, coisas que tem que serem modificadas ao longo do caminho. E pensar isso, tipo, sobreposto, é o inferno na Terra. Então, eu não faria de novo esse tipo de trabalho, assim, nem por teimosia. Então, já emendando aqui na próxima pergunta, eu ia te perguntar quais foram os principais desafios, assim, aqueles que te deixaram com uma complexidade maior para ser resolvida nessa divisão ali entre a artista que está produzindo, né, uma das obras, inclusive, você produziu durante a montagem, né? Então, se você fosse fazer uma mini lista de principais desafios enfrentados, o que você elencaria? Eu acho que a primeira coisa é que eu queria muito doar as obras para esse espaço aqui, que é o Museu de Artes Plásticas de Anápolis, mas aí a gente teve uma troca de gestão e aí foi logo agora, e aí não deu para formalizar essa questão. Então eu estou vendo aí uma outra forma de outro lugar para desembocar esses trabalhos, porque eu não quero voltar eles para minha casa não, tipo por um apartamento tão pequeno. Então acho que é o que está pegando mais agora, assim. Outras dificuldades, vamos lá. Eu acho que eu tive vários problemas com algumas obras, tipo, por exemplo, aquela obra ali, ela parou de funcionar, tipo, parou de funcionar a luz e a musiquinha que ficava tocando durante a exposição, depois da abertura já. E, assim, há uma semana atrás, assim, e eu falei, só falta uma semana mesmo, eu não vou consertar não. E outra coisa também é que aquela obra ia ser outra parada. Tipo, ela se chama Destituição, né? É uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia, onde não é possível utilizar a garra, porque na hora que a gente foi fazer uma manutenção de troca de vidros, a garra caiu. E aí ela ia ser um objeto que as pessoas poderiam interagir, né? Só que aí quando a garra caiu, aí eu fiquei olhando assim e falei, eu vou absorver isso no trabalho então. Como partida ali da queda. Exatamente. Então algumas coisas tipo são muito tranquilas assim de manejar e seguir. Isso foi super tranquilo para mim, tipo adaptar esse erro como uma coisa do trabalho, esse acaso e tal. Mas as questões de produção, as questões mais técnicas são as que apertam o coraçãozinho, tá? Eu acho que também uma das dificuldades maiores assim foi a questão orçamentária, né? Porque quando você coloca no projeto aquelas, tipo, como é essa obra que eu vou gastar tanto. Nossa, eu gastei, essa daqui eu achava que eu ia gastar
R$300, foi mais de R$1.000. Então, Triplicou ali o orçamento. exatamente. Então tem que estar sempre atento assim, a essas questões de remanejamento e fluidez das coisas. Certo. E aí, já para encerrar, que a nossa proposta é uma conversa um pouquinho mais curta, a gente ainda quer abrir para vocês. Quais dicas que você daria para as outras mulheres produtoras, que sejam também artistas ou não, mas que queiram atuar como produção nas artes visuais, e para as artistas que pretendam produzir as próprias mostras de artes visuais, quais dicas você daria? Eu acho que a principal coisa é você formar uma boa equipe, porque isso vai te dar uma segurança a longo prazo, principalmente se for um projeto de um ano, assim, mesmo se for um projeto pequeno e tal. Então eu acho que antes de escrever um projeto, tipo, saiba quem são os seus, sabe quem pode estar do seu lado. E tipo, quem. Não é só olhar para o currículo da pessoa, claro que isso é importante também. Mas tentar ver assim, tipo, quem são as pessoas que você mais confia e tudo mais. Porque às vezes a gente olha só pro currículo, podem acontecer várias coisas de relações interpessoais ao longo do caminho e tal. Eu acho que também seria muito bom formalizar também alguns tipos de contratos entre tipo as pessoas e tal. Vou te convidar para um projeto, então vou colocar lá o seu nome, CPF, as descrições das funções e quantos meses você vai trabalhar e tipo o que você vai fazer no projeto e tudo mais. Eu acho que tentar não sobrescrever funções, caso possível, tipo, aqui eu tô como artista, produtora e tipografia. Eu já fiquei por aqui, assim. Então, tentar não fazer isso. Eu só fiz isso porque realmente não era um edital muito grande. E eu acho que no mais é isso, assim. Massa, gente. Agora eu vou abrir para vocês, caso queiram fazer algum comentário, tiver alguma dúvida. Dani, que passou aí pela experiência recente também. Peraí, o microfone precisa transferir para. Ah, tá. Eu concordo com tudo, absolutamente. Porque a minha situação foi idêntica à da Bruna. E foi muito sofrido ter que fazer tudo sozinha. E no meu caso eu já tenho uma tendência a ser meio centralizadora, então eu vejo que isso é um problema. E também concordo muito com essa coisa que a Bruna trouxe de olhar para além do currículo, porque tem que ter uma conexão ali também, né? Um trabalho de um ano que você vai desenvolver junto com essa equipe, dependendo da função, né? Algumas funções não são desde o início, mas é um trabalho de um ano, muitas vezes. E aí a questão da forma de se relacionar, da forma de trabalhar junto, de fato, é uma das coisas também mais desafiadoras, eu diria, assim, do processo. E é muito rico também trabalhar, eu estou falando que eu sou descentralizadora, mas ao mesmo tempo foi um aprendizado, né? Trabalhar em equipe, porque, querendo ou não, cada pessoa traz uma perspectiva para o projeto e até para o trabalho, né? Por exemplo, vocês escreveram o texto crítico da Bruna. A partir disso, vocês colaboraram numa perspectiva, né? No meu caso, o Paulo fez o texto curatorial e o Cássio fez a expografia. E aí a Rorô fez o design, e o design parece uma coisa mais à parte, né? Mas o design foi uma coisa muito importante, a identidade visual e a forma como ela pensou a identidade visual foi uma coisa muito importante, por exemplo, para o Cássio pensar também a expografia. Então isso foi uma das coisas que eu achei mais interessantes, assim, dessa coisa de trabalhar em conjunto, o quanto cada pessoa e a forma como cada pessoa vai olhar para o projeto, para o trabalho, pode enriquecer
para além do trabalho em si, porque o trabalho em si tem a sua potência, mas o que as outras pessoas vão pensar a partir do trabalho e vão desenvolver a partir do trabalho, seja em texto curatorial, seja em expografia, identidade visual, vai enriquecer e vai propor outras formas também de olhar para esse trabalho. Então, e aí é isso, acho que enriquece bastante, potencializa, né? O trabalho sozinho, ele tem uma potência em si, e em diálogo com essas outras colaborações, ele ganha uma outra potência que parte dessa coisa do colaborativo, que eu achei um aprendizado do lado positivo. Nesse projeto da Bruna em específico, a Estela participou individualmente, a gente ficou só ali de bastidores mesmo e planejando aqui o Arapuá Convida. Mas, Estela, você quer comentar também um pouquinho dessa participação como texto, dessa estreia do texto crítico? Aproveitando a deixa. Oi, gente, eu sou Estela. Prazer. Só um adendo para voltar a câmera para ela, principalmente. Participar desse projeto foi muito bacana. Eu acho que a câmera de lá parou. Ah, tá. Participar desse projeto foi muito bacana, porque foi o meu primeiro convite oficial, assim, para escrever um texto crítico. Eu e a Bruna, a gente se aproximou mais nesse projeto que ela estava desenvolvendo, né, de produzir textos para editais, principalmente. E enquanto a gente tinha esse processo com esse projeto, a gente foi se aproximando, transformando numa amizade. Quando ela foi falando mais sobre esse projeto dela, e ela me chamou para escrever um texto para ela, eu fiquei muito emocionada. Eu comecei a dizer para ela que eu fiquei muito feliz desse convite, porque para mim é muito importante alguém querer ouvir o que eu tenho para falar sobre o próprio trabalho, principalmente, porque é uma coisa tão dela, sabe? É uma produção dela, é algo que ela vem desenvolvendo há tanto tempo, e ela querer que eu mostre o que eu pensei, o que eu achei sobre essa produção, sobre esse projeto, para mim foi muito importante, muito especial. Eu fiquei honrada. E quando eu fui escrevendo esse texto, a gente conversou bastante, porque eu queria saber muito o que ela pensava. A gente teve essa ideia de pensar mais no geral, porque, como ela falou, foi muito orgânica, muita coisa mudava, muita coisa podia se realocar. Então, a gente foi pensando nesse contexto geral, e a gente conversou bastante. Então, escrever sobre, lidar com esse amor e suas formas, né? Sobre amor e suas formas, foi muito bacana, porque eu me senti muito leve escrevendo, porque toda a minha relação com a Bruna foi muito leve. Essa relação que ela passou para mim sobre o trabalho dela foi tudo muito confortável, então eu consegui jogar ali no papel tudo que eu senti enquanto via as obras dela, conversava com ela. Então, entender esse amor por matéria-prima, essas relações de corpos, foi muito bacana e foi muito fácil de falar, porque foi muito bonito de ver como ela enxergava o próprio trabalho, como ela pensava o próprio trabalho e como ela queria passar para as outras pessoas. E essa coisa também das outras pessoas eu acho muito importante, porque a Bruna, ela traz em toda essa exposição a participação do outro, essa importância da participação do outro. Então a gente volta para essa questão do amor, não necessariamente esse amor romântico. Então essas relações interpessoais, essas relações pessoais com o outro participando da nossa vida, o outro participando da nossa produção, esse trabalho surgindo dessas interações, então foi muito bacana. Eu me senti muito presente, muito acolhida, e quando ela deu feedback sobre o texto, eu também fiquei muito feliz, muito emocionada, foi muito bacana. E de novo, Bruno, eu agradeço esse convite, eu fiquei honrada, foi muito especial, foi muito legal. E ver aqui pessoalmente é muito feliz. Espero que tenhamos outras colaborações, isso é muito bacana. E ficou maravilhoso. Tá? Foi ótimo. Eu estava falando para a Estela, quando eu convidei ela, né, para fazer o texto, que eu já estava, cansada de escrever sobre o meu próprio trabalho. Eu estava, porque, assim, desde a graduação foi isso, assim, eu escrevendo sobre minhas obras e tal, mestrado também, doutorado também. Eu falava, não, chega, pelo menos na minha primeira exposição aqui em Goiás, eu vou fazer um pouco diferente. E aí, quando eu olho para o texto da Estela, eu vejo coisas que eu não estava vendo antes. Então, assim, obrigada por toda essa interrupção, assim. É uma forma de ampliar também a própria percepção do trabalho. Pois é, eu que agradeço, foi muito bacana. E ter essa troca, continuar essa troca, como
uma produtora mulher, lidando com uma artista mulher, produtora mulher, porque a gente acaba tendo um círculo muito fechado, né, nesse cenário. Sempre textos de homens e tudo mais. Então, ter essa abertura, já no começo do nosso projeto, dessas minhas primeiras atuações, assim, foi muito especial, porque a gente não imagina que vai chegar, né, não, escreva um texto crítico sobre a minha infância. Eu fiquei assim, caramba, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu fiquei super nervosa, mas a Bruna sempre me deixou ali, não, pode ficar tranquila. Foi uma relação muito carinhosa, então eu me senti muito bem, foi muito bacana, me deixou zero traumatizada. Fiquei muito feliz, eu agradeço demais. Curou, a gente sai da faculdade bem naquele nervoso, meu Deus, é um texto meu, assim, e agora? E quando tem aquela coisa, essa recepção bacana, essa recepção boa, acho que a gente nunca vai esperar sempre elogio, né? Que é uma coisa que a gente não pode, a gente tem que aprender a lidar. Mas ter esse primeiro momento dando tudo certo foi muito especial, foi muito bacana. Então, de novo, eu agradeço muito quem leu o texto, espero que tenham gostado. É isso, obrigada. Pessoal, mais alguém quer fazer um comentário, alguma pergunta para a Bruna? Abrir o coração? Não? Vou prestar também. Sobre o texto? Não? Então eu vou encerrar essa parte para a gente seguir para os outros eventos, né, aqui da Finissage. Bruna, queria agradecer de novo em nome da Arapuá, desde a valorização feminina, mas também tudo que foi falado aqui sobre o afeto, sobre a importância das parcerias, esse trabalho com respeito e com afeto mesmo faz parte dos nossos valores, é isso que a gente pretende oferecer, é isso que a gente quer apoiar e para os nossos clientes ou para os nossos amigos, é isso que a gente quer fortalecer no nosso campo, que a gente entende a importância dessas relações. Então, muitíssimo obrigada e até a próxima.